Olá, segundo ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 6, Herança dos cromossomos sexuais, da frente 1 de Biologia, que está na página 18. Foi em 1910 que foi descoberto um gene que estava nos cromossomos sexuais. Mas antes da gente falar sobre esse gene, como foi a descoberta, a gente vai entender como que ocorre a determinação do sexo em um indivíduo. A determinação do sexo, ela pode ocorrer por fatores ambientais ou por fatores genéticos. E a gente vai falar sobre a determinação por fatores genéticos. Não existe um sistema único para todas as espécies, mas tem alguns principais que é o que a gente vai conhecer, esses padrões básicos. Tem os padrões X0, ZW, Z0 e XY, que é o mais conhecido por nós por ser o do ser humano. A gente vai começar então pelo X0. Eu fiz aqui um resumo pra gente, tá bom? E eu mando escrito também para vocês. A gente tem no X0 é zero porque não vai ter nada em um dos indivíduos. A gente tem as fêmeas formadas então por cromossomos autossômicos, aqueles que têm a informação para todo o corpo. Então, são diploides, 2N, dependendo da espécie é um número específico, e nos cromossomos sexuais, as fêmeas têm dois cromossomos iguais, cromossomos homólogos. Então, a gente chama de XX. São dois cromossomos iguais. Então, para formar os gametas, já aprendemos meiose, ocorre a separação desses cromossomos homólogos, e os gametas formados são N mais X. N de uma cópia desses cromossomos autossômicos, mais uma cópia desse cromossomo sexual. Então, esses gametas vão ser sempre N mais X, só tem um tipo de cromossomo sexual. As fêmeas são chamadas de homogaméticas, homo igual. Então, os gametas delas são sempre iguais, tá bom? Já os machos, foi observado, então, que eles tinham nos seus cromossomos autossômicos sempre formando par. Só que tinha um cromossomo diferente que ele era em número ímpar. Ele não formava par, ele não tinha nenhum par. Ele era apenas X e não tinha nada ao lado dele, não formava nenhum par ao lado dele. Então, por isso que é chamado de zero, zero porque não tem nada ao lado dele. Então, ficou X, zero. Na hora de formar a gameta, como esse cromossomo não tem par, vai ter uma célula que vai herdar esse cromossomo e a outra não tem nada, é o zero, tá bom? Se quiser colocar aqui N mais zero, pode ser também, tá bom? Como você tem dois tipos de cromossomo, N mais X e N mais zero, a gente fala que o macho é o sexo heterogamético, hétero diferente, tem dois cromossomos diferentes um do outro. Nesse caso aqui, é o macho, então, que determina o sexo do novo indivíduo. Vai depender de qual espermatozoide fecundar o óvulo. Quais são os animais, quais são os seres vivos que possuem esse sistema de determinação do sexo? A maior parte das ordens dos insetos tem esse sistema, sistema X0. Um outro sistema que é bem conhecido é o sistema ZW. A base do sistema é a mesma, gente. O que muda é quem é o macho, quem é a fêmea, como que funciona o sistema em cada um. Nesse caso, é o macho que vai ter, então, 2N, cromossomos autossômicos, e é no macho que a gente tem dois cromossomos sexuais iguais. E como chamam esses cromossomos? Z, Z. Então, aqui está no macho cromossomos sexuais Z, Z. Então, nesse caso, é o gameta do macho que vai ser igual. Gametas N mais Z. Então, o macho é o sexo homogamético. Já nas fêmeas, é encontrado nos cromossomos sexuais cromossomos diferentes, não são cromossomos homólogos, são genes diferentes. Então, é encontrado o cromossomo Z e o cromossomo W. Portanto, as fêmeas, na hora de fazer meiose e formar seus gametas, os seus gametas vão ser diferentes. Vai ter gameta N mais Z e vai ter gameta N mais W. Por isso, as fêmeas são chamadas do sexo heterogamético.
No caso dos indivíduos que têm esse sistema ZW, são as fêmeas, o gameta da fêmea, que vai determinar o sexo do novo indivíduo, certo? Aonde que são encontrados e quais animais que apresentam esse sistema? Peixe, a maioria das aves e alguns insetos, ok? Tem um outro sistema que é chamado de Z0. Bom, se tem zero, a mesma dica do outro que a gente trabalhou com zero. Mas aqui é o macho que apresenta 2 cromossomos iguais. Então, a gente tem também 2N no cromossomo autossômico, são seres diploides. E daí o macho tem 2 cromossomos sexuais iguais. Portanto, o macho vai ser o sexo homogamético, porque ele vai formar gametas N mais Z. Já a fêmea tem seus cromossomos autossômicos, 2N, mas no seu cromossomo sexual, ela apresenta apenas um cromossomo sexual. Esse cromossomo sexual não tem par, então fica apenas Z. Portanto, a fêmea forma 2 tipos de gameta: gametas N mais Z e gametas N mais zero, mais nada, ou apenas N, sendo a fêmea o sexo heterogamético e responsável pela determinação do sexo dos novos indivíduos. Em quais seres que a gente encontra esse sistema Z mais zero? Em alguns insetos, alguns répteis e lepidópteros, que é uma espécie de inseto que voa, que tem asas, por isso que chama lepidópteros, tá? A gente tem uma foto de lepidópteros aqui na página 20, tá bom? Creio que vocês já tenham visto por aí essa aqui, tá bom? Gente, o sistema mais conhecido por todos nós, que a gente já até falou disso durante as nossas aulas, é o sistema XY, que esse aqui é bem conhecido por todos nós, onde as fêmeas, elas têm seus cromossomos autossômicos 2Ns e seus cromossomos sexuais são homólogos, representados por 2X, então X, X. Na formação dos seus gametas, então, os gametas, na meiose, vão receber N mais X, uma cópia do cromossomo sexual. Portanto, as fêmeas são consideradas homogaméticas, formam apenas um tipo de gameta. Já os machos, eles têm 2 cópias dos cromossomos autossômicos, 2Ns, e no cromossomo sexual, eles têm cromossomos diferentes, um X e um Y. Portanto, na meiose, eles formam 2 tipos de gametas: o gameta N mais X e o gameta N mais Y. Portanto, eles são heterogaméticos, sendo o macho responsável pela determinação do sexo do novo indivíduo. Depende qual espermatozoide fecundar o óvulo, é o espermatozoide que vai determinar o sexo do novo indivíduo. Esse sistema está presente em vertebrados, na mosca de frutas, em alguns percevejos, em alguns outros seres, tá bom? A gente ainda tem mais 2 tipos de determinação do sexo. Como a gente pode ver aqui na página 21, nas moscas de frutas, apesar do sexo estar determinado pelo sistema XY, também há um balanço gênico entre o número de genes de cromossomos autossômicos. Dependendo da quantidade de genes autossômicos, em comparação à quantidade dos cromossomos sexuais, vão formar machos ou fêmeas, tá bom? Se a proporção for de um cromossomo X para cada cromossomo autossômico, serão formados fêmeas. Agora, se a proporção for meio, daí serão formados machos. É mais a título de curiosidade da gente saber que, apesar de ser determinado pelo cromossomo XY, os cromossomos autossômicos também vão contribuir na mosca das frutas para a determinação do sexo. E a gente também vai falar do haplodiplopoidismo, que está aqui na página 22, que é o caso da determinação sexual das abelhas. A gente aprendeu já que as abelhas, na sua reprodução, elas se reproduzem por partenogênese. Quem não lembra, tem um quadrinho aqui embaixo nos lembrando que, no caso, a abelha rainha gera óvulos. Esses óvulos, eles podem gerar novos indivíduos sem a fecundação.
Se não ocorre fecundação, então, esses novos indivíduos são haploides, eles são apenas N. E daí, então, se eles forem haploides N, vai gerar um macho. Então, esses machos surgiram por partenogênese, tá bom? Então, chama haplodiploidismo, haplo de uma cópia cromossômica, diplo, duas cópias cromossômicas. Então, indivíduos que têm apenas uma cópia cromossômica são indivíduos que a gente chama de N. No caso das abelhas, serão machos, que se originaram por partenogênese. Já quando ocorre a fecundação, serão sempre originados fêmeas, que daí serão abelhas operárias, ok? Então, esses são todos os sistemas de determinação, os mais comuns, os padrões mais básicos de determinação cromossômica do sexo, quando a gente fala de padrões genéticos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre herança dos genes localizados nos cromossomos sexuais, agora que a gente já entendeu que esses padrões são diversos e que a gente nem sempre vai encontrar um padrão XY, a gente pode encontrar padrão ZW, a gente precisava entender porque a gente vai falar de alguns padrões de aves, e daí a gente precisa entender que não vai ser fêmea XX e macho XY, a gente vai ter que falar então de ZW, e daí a gente então vai poder trabalhar com essas heranças, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!